E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar de um assunto que, assim, atordoou um pouco os Brit fans agora no final da tarde, que foi aquele suposto, tá? Vou usar suposto, gente, porque não tem como eu dar pra vocês que é confiável, até também pelo local que saiu, né? Esse documento que foi o The Blast, né? Outros fóruns, sites da Britney já publicaram isso, mas um documento que fala sobre a Britney ter demência e por causa dessa doença ela sim ter que manter na tutela do pai, né? Eu vou falar para vocês um pouco desse documento, a gente vai falar um pouco da doença, vamos analisar alguns aspectos, mas eu já quero dizer que, mais uma vez, o meu objetivo com esse vídeo é apenas trazer de uma forma mais fácil para vocês entenderem o assunto, já que tudo foi feito em inglês e muita gente não tem a facilidade de entender a língua. Então eu vou fazer essa tradução para vocês e vou apresentar esse conteúdo para vocês, ok? Já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal para você se inscrever e vir fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de Britney, música pop, outros assuntos relacionados e eu tenho certeza que você vai curtir um desses conteúdos aqui, tá bom? Bom, esse documento aqui, ele fala, tá? O documento tá aberto aqui no meu telefone, tá? Esse documento aqui, ele fala exatamente sobre o momento que a Britney foi colocada na tutela do pai e por que ela foi colocada na tutela do pai. A data do documento é do dia 1º de fevereiro de 2008. Exatamente bem depois do que ela saiu da última vez da reabilitação, né? Como vocês lembram lá no mês de janeiro. Antes aqui um pouco dela começar a trabalhar no Disco Circus, né? Na produção do álbum. Não somente isso, um outro detalhe que é interessante aqui é sobre a questão da doença, né? O que é a doença, afinal de contas? A demência, que é essa suposta doença que fala que a Britney tem, ela é uma doença que ela causa degeneração da memória e também degeneração do discernimento das coisas. Isso, de certa forma, gente, é uma doença comum, por mais que pareça assim, tipo, da gente imaginar, nossa, Britney Spears com demência, tão nova, então é uma doença comum, tá, gente? Não é uma coisa que é assim exclusiva para determinadas pessoas, tá? Essa doença, gente, ela não tem cura. O tratamento ajuda a retardar a doença, mas fazer com que ela se cure da doença é impossível. Infelizmente, essa doença não tem essa possibilidade. Só que tem um porém, gente. Além desse documento, né, que fala sobre a conservadoria e afins, o doutor, né, no dia 3 de fevereiro de 2008, que foi o doutor, vou pegar o nome dele aqui, porque eu nunca consigo lembrar, o psiquiatra Dr. Long James, que cuidou da Britney em 2007, durante todo aquele período ali da fase dela, né, ele deixou bem claro que ele não aceitaria, tá, dar para ele, né, para o pai da Britney no caso, a declaração de capacidade. O que é a declaração de capacidade? Por mais que a pessoa sofra de demência, dependendo, gente, do nível da demência, né, a pessoa ainda pode ser, assim, como eu vou dizer, uma pessoa que não depende do outro, né? Só que no caso, o que aconteceu foi o seguinte, a Britney acabou se tornando dependente, só que o caso é que esse médico aqui não teria dado esse documento provando essa falta de capacidade dela para lidar com as próprias coisas. O caso, gente, é que esse documento da Britney se dá a questão da gente não entender como realmente a Britney foi diagnosticada com uma demência, sendo que esse médico que cuidou dela não fez nenhum tipo de alegação. Então teria sido um outro médico que fez essa alegação, passou esse negócio de incapacidade para o pai entrar com o processo e assim conseguir isso dela. O caso, gente, é que o estranho de toda essa situação é que o documento, ele é meio estranho da gente entender. Porque ele não leva a gente até um nome de uma pessoa que participou. Ele simplesmente passa os poderes pro pai da Britney de cuidar da parte toda dela. Então, todo esse negócio já tá acontecendo
há mais de 10 anos, então a Britney já está dentro deste controle há muito tempo. Agora, uma outra coisa que a gente tem que analisar, e que muitos fãs estavam debatendo exatamente isso, foi a questão dos comportamentos que a Britney teve nesses últimos 10 anos, né? A gente notou que ela ficou menos ágil, que algumas coisas dela foram ficando cada vez mais limitadas. As próprias entrevistas que ela dava, as entrevistas dela, era bem óbvio que ela não dava respostas muito longas, ela não tinha tanto aquele jogo de cintura que ela tinha até antes do momento ali entre 2005 e 2006, né? Então tudo aconteceu meio que de uma vez. Então realmente a gente nota sim uma deficiência em algum momento ali da Britney que fez com que ela ficasse disso hoje. É aí que tá o problema. Muita gente não sabe disso, mas a partir do momento que você entra numa conservadoria, há uma permissão para medicação se você é a pessoa que é o tutor, né? O tutor pode medicar a pessoa, ou seja, o pai da Britney pode escolher o médico, pode escolher a medicação e para cuidar daquela pessoa. Então há essa liberdade. Esse foi um assunto que me deixou meio cabuloso assim de pensar, porque eu não sabia que o tutor também tinha participação nisso. Eu acreditava que chegaria nesse ponto se a pessoa não tivesse capacidade de tudo, mas se a Britney teve capacidade para manter uma carreira como ela manteve, fazendo turnês, lançando discos, passando tudo que ela passou, como então ela não seria capaz de cuidar da própria vida e dela? Entendeu? Então há determinadas coisas nessa história, nesse documento, né, que tudo não bate. E ajuda, de certa forma, a aumentar a força do Free Britney. Porque o Free Britney, ele exatamente está debatendo isso, né? Essa luta por querer dar a liberdade de volta para Britney, né? Enfim, gente, eu acho que é um assunto delicado e que a gente tem essas... Assim, eu faço parte desses fóruns, né, do Reddit, por exemplo, que foi onde surgiu primeiramente essa notícia, antes de chegar no The Blast. Então eu acho que a gente tem que estar sempre ligado nesses fóruns, vendo o que aparece e o que não aparece, porque tem muitas fontes anônimas, porque esse tipo de vazamento, gente, de conteúdo, é ilegal, entendeu? Porque é condição médica. Mas se isso chegou na imprensa, de certa forma, e conseguiu vazar, enfim, isso pode ser provas para aumentar a força do Free Britney. Vamos ficar de olho no resto dessa história, pra gente conseguir acompanhar até o fim tudo isso que tá acontecendo, tá bom? É isso aí o vídeo, beijo pra vocês e até o próximo nosso Aí.